Sejam bem-vindos aqui ao nosso curso de Desenvolvimento Sustentável. Eu me chamo Leonardo Lima, sou diretor de Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dourados para a América Latina e coordenador desse curso. Hoje nós temos a satisfação de trazer um convidado especial. Nós temos alguns convidados especiais que já estiveram conosco aqui no curso, nas duas versões anteriores, e o Capitalismo Consciente, ele já é tricampeão. Então nós estamos trazendo hoje o Hugo Bettelin, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, para comentar um pouco conosco do que se trata o capitalismo consciente. E acho que nós vamos observar que há muita, similaridade, há muito conceito que é irmão entre o capitalismo consciente e o desenvolvimento sustentável. Por essa razão, o capitalismo consciente vai sempre estar aqui nos nossos cursos. Para quem ainda não conhece esse é um curso desenvolvido aqui pela área de desenvolvimento sustentável da Arcos Dourados, com a Universidade McDonald's, onde nós estamos, aqui em Alphaville, São Paulo. Essa é a terceira turma do curso, que ainda, por agora, somente com funcionários da companhia, mas já queria comentar com vocês que a quarta turma já é de fornecedores do nosso sistema McDonald's aqui no Brasil, e que da quinta turma em diante, nós também vamos estar tendo esse curso aberto a quem quiser conhecer um pouco mais de desenvolvimento sustentável. São 16 horas de curso, e esse curso tem a finalidade de simplesmente, enviar informação a quem participa do que um líder, do que uma pessoa que está trabalhando numa empresa não pode deixar de saber sobre desenvolvimento sustentável. Então não pretendemos que ninguém saia daqui um especialista nessa área, mas pretendemos que saia daqui como uma pessoa que vai perguntar uma série, vai questionar uma série de itens que antes não questionava. A ideia nossa aqui com esse curso é abrir a nossa cabeça e olhar um pouco para fora da companhia, olhar um pouco para esse mundo que a gente está vivendo e definir que mundo nós queremos para amanhã. Eu acho que nesses 3 dias nós já tivemos uma série de vivências e hoje a gente vai voltar para dentro da companhia e ver que ações a gente pode ter. Não quero me alongar muito nessa introdução, porque hoje a gente tem um convidado especial. Hugo, por favor, me acompanhe aqui. Boa noite. Bom, esse aqui já é um amigo de longa data, temos estado juntos agora em jornadas, em grupos de trabalho, acho que comungamos de vários conceitos e acho que a gente tem um ponto em comum, que é o propósito. Por que nós estamos fazendo tudo isso? E quando nós somos movidos por um propósito, a gente não encontra barreira, né, Hugo? A gente encontra amigos, encontramos, uma série de outras pessoas que com o mesmo propósito de querer um mundo melhor, vamos, fazendo e nos energizando. Muito bem-vindo, Hugo, aqui na Universidade uma vez mais, e agora essa turma e a nossa audiência é toda tua. Obrigado, Léo. Obrigado a todos vocês. Hoje, quarto e último dia, né, desse curso incrível. Da outra vez que eu estive, foi a abertura do curso, então de uma forma diferenciada. As pessoas estavam chegando, agora vocês estão praticamente partindo. Mas, para o horário, eu tenho certeza que todos vocês, como eu, acordou muito cedo, fez uma série de coisas, veio para cá e talvez não esteja aqui ainda. Então, eu gostaria de convidar vocês a fazermos juntos 1 minuto de presença, para que a gente efetivamente esteja aqui. E este minuto de presença é muito simples. Vamos sentar eretos, com os 2 pés no chão, tá? As palmas das mãos nas coxas. E em 1 minuto, nós vamos contar as respirações que nós fazemos. E a respiração é contada como inspirar e expirar uma vez. Então eu inspiro e eu expiro, eu conto 1. Eu inspiro e eu expiro, eu conto 2. Ok? Então, 1 minuto. Vamos lá.
Pronto. Como 1 minuto demora para passar, né? Quem contou mais de 20 vezes? Levanta a mão. Então, mais de 20? 3 pessoas nessa mesa? Entre 15 e 20 vezes. Entre 10 e 15 vezes. Abaixo de 10 vezes. Abaixo de 5 vezes. Vamos repetir ao exercício. Se nós respirarmos, inspira, segura de forma confortável. Expira, segura de forma confortável. Isto é uma vez. Quantas vezes a gente fará agora? Pronto. Ninguém ficou roxinho não, né? A turma dos 20, quanto chegou agora? 12. 8. Já feito mais de 20 também? 12. Os que tinham feito de 15 a 20, diminuíram abaixo de 15? Muito abaixo. Fez 4. Essa é a conta adequada. Ou seja, eu tenho certeza que com este exercício, quem fez 4, 5 ou 6 se sentiu muito mais presente e se desacelerou estando aqui. É um exercício simples, vocês podem fazer para qualquer momento, em qualquer reunião, qualquer momento de tensão que vocês estão chegando, seja porque estão atrasados, seja porque o trânsito não ajudou, seja porque a reunião vai ser difícil, seja porque tem assuntos complicados para discutir, é sempre bom fazer esse exercício. Nós vamos falar de um tema chamado capitalismo consciente. Quem já ouviu falar desse assunto? Só uma pessoa. Hoje eu fiz cedinho, eu fiz uma apresentação em Curitiba, no IBGC, que é o Instituto Brasileiro, né, de Governança. E, em vez de fazer essa pergunta antes, eu fiz essa pergunta depois que eu fiz a palestra. E aí quem não levantou a mão porque estava dormindo, né? Então, hoje a gente tem aqui uma pessoa que fez. Muitas pessoas perguntam, será que existe capitalismo consciente? Né? Mas a grande pergunta é, por que não deveria existir? Né? Por que que capitalismo e consciência não são alguma coisa natural que se deveria entender? Como é que a gente nasce? A gente nasce como movimento nos Estados Unidos em 2010, baseado num estudo feito por um professor de marketing de uma faculdade em Boston, onde ele estava profundamente incomodado, depois de 30 anos dando aula de marketing nos Estados Unidos, ele sendo indiano, que em 2003, quando começou o estudo dele, as empresas americanas chegaram ao absurdo de gastar $1 trilhão em publicidade. E esta publicidade atraía o cliente, mas não retinha o cliente. E ele pediu um estudo sobre empresas que praticamente não investissem nada em comunicação externa, não investissem nada em marketing, as mídias sociais estavam nascendo naquela época,
e chegou a 18 empresas que ele batizou de Firms of Endearment. Uma dessas 18 empresas é uma empresa de supermercados americana chamada Whole Foods Market. E o Whole Foods Market, o seu fundador, o John Mackey, que é o CEO da empresa, leu o material e falou assim, puxa vida, desde 1978, quando eu fundei a companhia, eu pratico isso, mas não sabia que se chamava isso. Por que que então a gente não junta e escrever um livro juntos, o John e o Raj, o pesquisador, chamado Capitalismo Consciente, e criar o conceito dos 4 pilares, sendo um dos que eu estava falando com o Léo, o propósito. Em 2013, no Brasil, a gente tem um chamamento, um grupo de empresários, executivos e inconformados se juntam para montar um negócio chamado Rede de Líderes Conscientes. Mas em vez de criar um novo instituto, a gente fala, por que que nós não vamos aos Estados Unidos e viramos um capítulo, um chapter do movimento americano? Porque se americano sabe fazer alguma coisa, é organização. Então vamos pelo menos aprender com eles como a gente faz a organização. E fomos lá em setembro de 2013, fundamos o Instituto Capitalismo Consciente no Brasil. Vivemos os primeiros 3 anos sobre a presidência do André Kaufmann e em dezembro de 2016 eu estava incomodado com o movimento, junto com outras pessoas também incomodadas, que a gente estava quase que morrendo, estava patinando. E eu fui aos Estados Unidos num outro evento de varejo, né, meu background inteiro na vida de varejo. E lá num café da manhã, já conhecia de nome, mas conheço o Rony Meisler, que é o CEO e cofundador da Reserva de Roupas. Uma empresa extremamente consciente. Um jovem extremamente dinâmico. Eu falo do movimento, ele já é um apaixonado pelo movimento, e eu pergunto para ele no café da manhã, você não quer ser nosso presidente? Ele fala assim, oh, tudo bem, mas eu preciso de ajuda. Eu falei, estou aqui para isso, e ele me convida para ser o diretor-geral do movimento. Então nós estamos numa trajetória aí até 2020 de repaginar o movimento no Brasil. Vamos ver exatamente como é que o movimento se manifesta através de um vídeo de 1 minuto que a gente acabou de lançar, está na nossa fanpage também do Facebook, do LinkedIn, sobre o que é capitalismo consciente. Por que que isso é necessário? O capitalismo é a melhor forma de gerar riqueza e tirar as pessoas da pobreza. Nenhum de nós estaria aqui hoje se não existisse uma empresa por trás. Tudo que nós temos, eu tenho certeza que cada um de vocês tem, ganhou trabalhando.
Lá atrás, há mais de 200 anos, um cara chamado Adam Smith, que foi batizado depois do pai do capitalismo, coitado, ele nem sabia o que era isso. Ele era um filósofo irlandês. Escreve um livro chamado A Riqueza das Nações. E a teoria dele, em 1776, da riqueza das nações, não tem a ver com uma nação ser mais rica que a outra, porque ela tem mais ouro, mais prata, mais pedra preciosa. Não é porque ela tem os intelectos mais avançados da época. Não é porque ela tem o pouco indústria, que a época praticamente não tinha, ou as navegações. Um país ou uma nação é mais rica que a outra no conceito de Adam Smith pelo grau de liberdade que as pessoas têm, que o indivíduo tem para tomar as decisões que ele quer tomar. E aí nasce o conceito do empreendedorismo. Por acaso, ou não por acaso, 1776 é o mesmo ano da Declaração da Independência Americana, que prega basicamente a liberdade. Só que de lá para cá, a liberdade que foi permitida ao empreendedor criar um negócio com um propósito para gerar o bem coletivo, né, foi sendo distorcida. E como nós vimos no vídeo, provavelmente nos últimos 50 a 60 anos, seja por concorrência, por ganância ou por resultados completamente absurdos de curtíssimo prazo, se perdeu o foco no propósito e se foi buscar o foco apenas e tão somente no lucro. Muitos males foram feitos também nessa época. Muitos bens foram feitos. Indiscutivelmente, a evolução da população para cá, o grau de alfabetização, o grau de riqueza, a expectativa de vida, tudo isso são resultados positivos que o capitalismo trouxe. Mas o desgaste do ser humano, o nível de pressão que é sofrido hoje, a forma com que as pessoas estão se suicidando, porque são absolutamente infelizes no que fazem, e o nível de destruição que as empresas trouxeram ao planeta, usando recursos finitos como se fossem infinitos, faz com que nós precisamos repensar na forma de fazer capitalismo. Então a gente acredita que existe uma nova forma, uma forma mais humanizada, uma forma que olha mais para as pessoas, que gera riqueza para todos os stakeholders. Aquela plaquinha que aparece é de uma empresa dizendo assim, eu não trato mais, eu não aceito mais ser tratado com uma relação de soma zero, onde só a outra parte ganha. E sempre que for difícil achar uma relação ganha, 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 é porque a gente não parou para pensar o suficiente. Então, esse é o desafio que nós temos que fazer, gerar impactos positivos e gerar riqueza, que é uma diferença de gerar lucro. Lucro é aquilo que só a empresa tem. Riqueza é aquilo que ela proporciona de benefício financeiro na sua jornada para todas as suas partes relacionadas, para todos os stakeholders. E normalmente, comprovadamente, na Bolsa de Valores, a valorização destas empresas no longo prazo é muito maior para o acionista do que se ele tivesse perseguido só o lucro a qualquer custo. E esta frase está escrita no rodapé de vários contratos de empréstimo que vocês forem fazer um dia na sua vida ou de aplicação financeira. Resultados do passado não garantem performances futuras. Mas aqui eu estou trazendo como uma afirmação dos tempos de hoje. Ou seja, o que a gente nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos garantir, nos levar até aonde a gente tem que ir. Então a gente tem que mudar a forma com que a gente faz negócio. Então o capitalismo consciente tem 4 pilares básicos. O propósito maior, que é o propósito da pessoa, do líder e da empresa, e uma liderança consciente. O alinhamento completo entre
o líder consciente, com o propósito seu e da empresa, fazem um líder consciente. Os outros dois pilares são a relação equânime, justa, equilibrada de todos os stakeholders. Então, como a empresa trata vocês, colaboradores, como vocês tratam os seus clientes. Como a empresa trata os fornecedores de vocês. Como a empresa trata a comunidade onde vocês estão instalados. Como a empresa trata o governo. Como a empresa trata, finalmente, o acionista. E a cultura? Muita gente esquece que, se a gente olhar qualquer contrato social, seja de microempresa, ou seja de um gigante como o McDonald's, vai ter lá a duração da empresa é por tempo indeterminado. Significa que a gente pressupõe que nós vamos deixar a companhia, vivos ou mortos, muito antes que a empresa vai acabar. Isto é a perpetuação da cultura e da sua importância. Então, isso somado, a gente tem propósito mais liderança, com equivalência, com relação justa e equânime aos stakeholders, levando uma cultura de perpetuidade e de longo prazo, com um desenvolvimento sustentável, temos uma empresa consciente. Um outro escritor famoso, chamado Mark Twain, disse que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce, porque senão a gente não estava aqui, nada aconteceria, e o dia que a gente descobre os raios o que eu vim fazer nesse planeta. Porque se nós pensarmos que nós somos mamíferos, bípedes, o que a gente veio fazer efetivamente no planeta? Consumir recursos naturais, água e comida, e devolver cocô e xixi. E um monte de lixo. Será que a nossa passagem é tão miserável que a gente só veio fazer isso? Então o propósito é dizer o seguinte: o que eu vim fazer além disso? O que eu vim trazer para o mundo? O que eu encontro na minha vida? Qual é a razão que me move? O que me dá vontade? O que me dá prazer? O que eu tenho paixão por fazer? Esse é o meu propósito. Muitas vezes é mais que um segundo dia. Ele tem segundo, terceiro, tem quarto dia. Por quê? Porque ao longo da nossa vida a gente vai evoluindo o nosso grau de consciência também. E pode ser que o nosso propósito vá se afinando. Ele não vai mudando, mas ele vai se refinando. Então, com isso, a gente vai descobrir qual é efetivamente a nossa vocação, o nosso propósito, a hora que a gente tem um verdadeiro entendimento de que para que eu vim aqui nesse planeta. E como é que eu quero sair daqui um dia, quando a minha vida terminar. Como é que eu quero ser lembrado? O que eu deixei para trás? Mas a empresa também tem que ter um propósito. Quando a gente funda um negócio, a gente funda um negócio para gerar algum benefício, algum impacto social. Hoje tanto se fala das empresas de impacto, mas no fundo qualquer uma das empresas gera impacto, positivo ou negativo. E o que nós queremos é fazer com que todas as empresas gerem impactos positivos. Então, da mesma maneira que eu me pergunto, oh, raios, o que eu vim fazer nesse planeta? Eu também tenho que, quando entrar por uma empresa, montar uma empresa, escolher uma empresa para trabalhar, fazer essas 3 perguntinhas. Por quê? Em inglês, why? Por que essa empresa existe? Não é o que ela faz, não é como ela faz, é por que ela existe. Ela tem que perguntar o seguinte: com tantas lanchonetes no mundo, qual é a diferença que o McDonald's faz para o planeta?
E a terceira pergunta é a mais difícil de todas. E se a minha empresa desaparecer amanhã, quem vai sentir falta dela? Tá? E aí não é um vínculo financeiro, é o vínculo emocional que eu vou perder. E muita gente diz o seguinte, imagina, isso é balela, ninguém vai sentir falta. Ah, não, todo mundo vai sentir falta. Foi feita uma pesquisa com 130 mil pessoas no mundo, perguntando, você sentiria a falta de uma empresa se desaparecesse amanhã? 73% disse que de nenhuma. 73% de 130 mil pessoas no mundo, mais do que estatisticamente comprovado, disseram nenhuma empresa faria falta na minha existência. Ou seja, isso é falta de apego, é falta de paixão. Mas isso é uma grande verdade. E a grande discussão nossa é, queremos fazer parte dos 73% ou queremos fazer parte dos 27%? E aí nós viemos ao Brasil e dissemos, isso é uma pesquisa de gringo, vamos fazer uma pesquisa no Brasil. E, como varejista, eu fui fazer no varejo. E fui perguntar para a população o seguinte, para o consumidor, né? E eu acho, Léo, que quando você diz que esse é um curso fechado, é o terceiro, o quarto já é para fornecedor do sistema e o quinto é para consumidor. Porque o que a gente quer é que todos os consumidores tenham uma relação com o McDonald's, estejam aqui também participando. Vamos perguntar para eles, e aí, qual é a empresa de varejo brasileiro que efetivamente cuida de você? 74% disse nenhuma. Nenhuma. Mas a luz no fim do túnel é que 82% jamais se esqueceriam daquela que o fizesse. Então há muita esperança para a gente fazer. Por isso que a gente tem que colocar no centro dos nossos negócios o nosso propósito. Responder a pergunta difícil. Por que eu existo? Porque, gente, se você não conseguir responder por que o McDonald's existe, como é que você vai explicar para alguém por que o McDonald's existe? E aí, a turma do McDonald's, a diretoria, os planejamentos, tudo mais, tem que abraçar isso com a sua visão estratégica, que é o como a gente faz isso. Como é que eu faço grana para poder atender esse meu propósito? Tem que estar linkado, porque senão eu vou ter só uma palavra bonita, uma frase na parede, que vai virar efemeridade. Eu preciso efetivamente linkar o jeito com que eu entrego aquilo que eu faço. E, finalmente, as pessoas vão ver, porque isso é perceptível para qualquer consumidor, para qualquer fornecedor, para qualquer colaborador, o que você entrega, o como, né, o que você entrega. Então, você tem a percepção do que você é, que é o seu impacto, que diferença você faz. Você pode fazer diferença nenhuma, mas é o que você entrega, é perceptível. Poucas empresas conseguem transmitir como elas fazem, e como elas fazem não é fritar um hambúrguer e colocar dentro do pão, é muito mais que isso. E muito poucas empresas, ou quase nenhuma, conseguem transmitir por que elas fazem aquilo. E aí a gente teve uma super ajuda, uma mãozinha, num cara chamado Larry Fink. Em dezembro do ano passado, o CEO desta empresa chamada BlackRock. BlackRock é o maior fundo de investimentos privados do mundo. Eles têm mais ou menos 6,7 trilhões de dólares investidos em diversas empresas no mundo inteiro. E o Larry Fink pegou e mandou para os 1000 CEOs das suas investidas uma carta longa, e eu só trouxe aqui algumas frases. Prezado CEO, para prosperar ao longo do tempo, todas as empresas não só devem oferecer desempenho financeiro, mas também mostrar como isso contribui positivamente para a sociedade.
As empresas devem beneficiar todas as partes interessadas, os seus stakeholders, incluindo os acionistas, os colaboradores, os clientes e as comunidades em que operam. Sem um senso de propósito, nenhuma empresa, pública ou privada, pode atingir o seu potencial. Em última análise, perderá a licença para operar entre os principais interessados. Ela sucumbirá às pressões do curto prazo para distribuir ganhos e, no processo, sacrificará investimentos em desenvolvimento de sua gente, inovação e gastos de capital que são necessários para o crescimento do longo prazo. Além disso, o Conselho de Administração, e é isso que eu fui falar lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa hoje, o Conselho é essencial para ajudar a empresa a articular e perseguir o seu propósito. Mas Peter Drucker já disse também, só existe uma definição válida de propósito para uma marca: gerar valor para o consumidor. E o consumidor começa com a gente, como colaborador. E esta é a parte fundamental do trabalho. Eu trouxe, então, alguns exemplos de empresas que têm propósitos e que têm performances muito melhores do que os seus pares. Começo pela própria cofundadora do movimento Capitalismo Consciente no mundo, que é a Whole Foods, cujo propósito é melhorar a saúde das pessoas, do sistema alimentar e do planeta. Por exemplo, os colaboradores do Whole Foods ganham descontos progressivos até 20% a partir do momento que os seus exames médicos estejam de alta qualidade, para o bem deles, como pessoas, que eles vão viver de forma mais saudável. Tá? E leva isso muito a sério. As equipes do Whole Foods são contratadas não pelos chefes, mas pelo time. Elas entram, são apresentadas para essa mesa, ele começa a trabalhar integrado a vocês, daqui a 90 dias, a mesa vai dizer se o cara é legal para ficar no time ou se não serve para ficar no time. Então isso dá um grau de relação diferenciado. Outra empresa que tem um propósito elevado e que responde muito claramente aquelas perguntas, né? Por que eu existo? Que diferença eu faço para o planeta? Quem vai sentir falta se eu desaparecer amanhã? Google. Organizar as informações do mundo e tornar o acesso fácil. Tão simples quanto isso. Todos os outros negócios que o Google está fazendo, ele tirou de dentro da Google e botou dentro de uma holding chamada Alphabet. Por quê? Porque o propósito específico da Google, como Google, é organizar as informações do mundo e tornar o acesso fácil. Uma empresa brasileira, Boticário. Qual é o seu propósito? Criar oportunidades para a beleza mudar cada vida e o mundo. Ou seja, eu me gosto e eu tenho condição de fazer isso de forma acessível, eu vou querer mudar a minha vida e mudar o mundo. E a própria reserva, que é criar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. Há 2 anos atrás, o Rony foi entregar um prêmio no interior do Ceará. E ele estava com uma ideia de dar um give back para a sociedade, para a comunidade. E esse retorno que ele queria dar, ele estava na cabeça dizendo: o principal problema desse país é educação. Eu quero contribuir com algo como educação. E vinha pensando isso. Na volta, ele pega a carona até Fortaleza com um rapaz. E vem conversando e quer trocar ideia com esse rapaz, se essa ideia dele, de alguma coisa que a empresa faça pela educação, seria o caminho de dar um retorno maior para a sociedade, para a comunidade. E o rapaz vira para ele e fala assim: Rony, seu Cláudio, né? Cláudio, você quando está com fome
consegue trabalhar direito? Não. Fica dor de cabeça, fica irritado, certo? Fica chato, né? Precisa resolver. Então, com fome, ninguém consegue estudar direito. E o maior problema desse país não é a educação. O maior problema desse país é a fome. Nós somos 208 milhões de habitantes. 52 milhões, um quarto dos nossos companheiros, colegas, amigos brasileiros passam fome todo o dia. 52 milhões de brasileiros vão conseguir comer se fizerem um bico. Aquilo que foi a coxinha que a gente viu ali, que foi a empadinha que a gente viu ali, ele vai conseguir comer uma vez, talvez, no dia, se ele fizer um bico naquele dia. 13 milhões de brasileiros têm absoluta certeza que não vão comer nada hoje. E uma das frentes que eu e o Léo estamos é um combate feroz ao desperdício alimentar. Mas com isso, o Rony voltou, ele já estava com a campanha pronta para fazer algo pela educação, mandou cancelar tudo e disse: o problema é fome, nós vamos ajudar a diminuir esse problema. Fez uma parceria com o Banco de Alimentos e hoje, qualquer produto que você compra na reserva, não existe o valor, não existe uma questão de preço. Existe um programa chamado 1P, 5P. Um produto que eu compro, 5 pratos de comida que ele doa. O programa começou em abril de 2016, tá? E em 2 anos já doou 17 milhões de pratos de comida. O que uma empresa como essa, varejista, deveria fazer no segundo maior dia comercial do ano? Que no Brasil, recentemente implantado, já é o Black Friday. Focar exclusivamente em dar desconto, vender mais, fazer algumas coisas. O que a Reserva fez nas suas mídias sociais, que é a única forma que ele comunica as suas ações? A gente não quer dar um desconto. A gente não pode dar um desconto. A gente não vai dar um desconto para fome. A gente não vai dar um desconto pro desperdício de alimento. A gente não vai dar um desconto para quem não divide, não compartilha. A gente não vai dar um desconto para quem fica calado diante dos problemas. A gente não vai dar um desconto para quem cruza os braços e finge que não vê. Principalmente para esse que é o maior problema do Brasil: a fome. Nesta Black Friday, a gente vai dar descontos de até 70%. E o Reserva 1P 5P vai funcionar em dobro. Ao invés de 5 pratos de comida doados a cada peça vendida, serão 10 pratos por peça. Alô, fome? A gente não vai dar um desconto para você. Black Friday Reserva. Não é da boca para fora, é da boca para dentro. E aí a gente foi procurar o propósito do McDonald's Brasil. E eu achei a missão. Nossa missão é servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. Qual seria, então, o propósito do McDonald's Brasil? Por que vocês levantam cedo, vão trabalhar e ainda à noite vêm aqui fazer curso? Porque te obrigaram. Porque estão pagando bem pra caramba para você fazer isso. Porque se você não vier, você vai ser mandado embora. É tudo isso? Não é isso. Então alguma coisa existe, mas eu não encontrei. O que eu encontrei é que a missão explica aquela nossa bola do meio. Ela explica a nossa visão estratégica. Ela explica o nosso como. O nosso como para atingir algum propósito é servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária.
qual é o nosso porquê? Né? Onde é que eu busco esse porquê? E esse é um desafio. Desafio para a gente buscar junto. Desafio para entender o porquê. Muitas vezes a gente não consegue explicar. Quem tem mais de 10 anos de casado aqui? Muito bom. Como é o nome, Cláudio? Vou usar você de novo, da sua esposa. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Quantos anos? Eu? 38. Casado? É de casado? 15. 15. Por que ela é especial? Porque ela é especial? Por diversas situações. Assim, aqui vem muita coisa às vezes na cabeça. Deus do início, o que a gente passamos juntos, né, antes da nossa realização, que foi o nosso casamento, que foi lindo e maravilhoso e continua até hoje. E são diversas essas situações. Quantos anos você está casado com o McDonald's? Há 21 anos. E por quê? Porque essa empresa... Ou seja, são coisas que a gente não consegue explicar. Todo mundo vai tentar verbalizar o porquê é casado com uma pessoa fantástica, mas não consegue. É uma paixão, é um sentimento que a gente tem, que é o mesmo que a gente tem quando a gente está ligado a uma empresa que tem propósito. É esse paralelo que a gente precisa construir para responder o nosso porquê. Porque eu preciso entender aonde nós vamos. Porque a missão, gente, nada mais é do que a estrada que a gente vai seguir durante 21 anos para atingir esse nosso porquê. É essa estrada que é a nossa missão. E o que são os valores do McDonald's que estão ali na parede quando a gente sair? Eles são os guardrails da estrada, que não permitem que a gente caia no abismo. Toda vez que eu dou uma desviada, bum, bato num valor e volto para a pista. Então, eu preciso de um propósito que é a minha meta infinita. Pensem, né, no Forrest Gump, aquela corrida infernal, final, que o cara vai correndo lá no deserto. Eu já pedalei nos Estados Unidos, no deserto é um inferno. Você olha, não parece que vai acabar nunca. O propósito está lá no final. Você tem que ter uma razão para fazer aquilo. Por que que a gente faz as coisas que a gente ama? E faz com prazer. A gente nunca está estressado para fazer o que ama, tá? A gente pode estar fisicamente cansado, mas estressado a gente não está. O estresse vem principalmente quando a gente perde o sentido de fazer o que a gente está fazendo. Aí a gente fica estressado. A gente implode. Por que eu implodo? Por causa disso. Por que as pessoas se suicidam? E, impressionantemente, a gente ouve falar pouco disso no Brasil, mas o número de suicídios corporativos é uma das coisas que mais tem crescido no mundo. De pessoas que simplesmente estão confinadas, odeiam o que fazem. E se nós pegarmos o grau de engajamento, é outra coisa seríssima. Na maioria das empresas, se você pegar e imaginar um barco com 10 remadores, você vai encontrar 3 remando de verdade, 5 fingindo que estão remando e 2 se matando. Como é que a gente faz? Para jogar os 2 que estão se matando na água, vai embora. Certo? Se mata de verdade. E transformar e cativar aqueles 5 que estão fingindo, pelo bem de todos, para passarem a remar de verdade. Por isso, numa empresa, só 3 coisas acontecem de forma voluntária: confusão, fricção e baixa performance. Todo o resto depende de um líder. Mas que líder é esse? Um líder consciente. Um líder que efetivamente tenha virtudes que se refletem na empresa. Nós acabamos de lançar um livro chamado Liderança Shakti, chamado O Equilíbrio do Poder Feminino e do Masculino nos Negócios.
não tem a ver com o número de mulheres ou o número de homens. Tem a ver com as qualidades maduras masculinas equilibradas com as qualidades maduras femininas. Então, em inglês, o anacronismo dá selfless, que em português significa altruísmo. E se nós olharmos quais são essas qualidades desse líder, ele tem que ser forte, que é uma característica madura masculina. Mas ele também tem que ter amor e cuidado, que é uma característica madura feminina. Ele tem que ser entusiasta, ele tem que ter uma orientação para longo prazo, ele tem que ter flexibilidade. As pessoas requerem flexibilidade. E ele precisa de outras 3 inteligências fundamentais. Quando cada um de nós nasceu, Deus nos deu um negócio chamado QI, inteligência analítica. Cara, com o que a gente nasceu, a gente vai morrer. Você nasceu com 110, você pode fazer o que você quiser, você pode ralar o que você quiser, você pode emburrecer o que você quiser, você não muda. Você vai morrer com 110. Existe um estudo chamado Flynn, e esse estudo mostra que, desde 1930, 70 anos atrás, as pessoas ficaram 34% mais inteligentes. Ou seja, a cada 10 anos, mais ou menos, uma nova geração nasce de 3 a 4% mais inteligente que a geração anterior. Eu ainda brinco com meus filhos, dizendo, eu cheguei até onde cheguei sem Google, imagina vocês, né, onde podem ir. Então, eles já nasceram mais inteligentes, ainda têm essa capacidade cognitiva muito maior do que a gente tem. O que significa que hoje, uma pessoa mediana, para não chamar de medíocre, seria 2% dos gênios de 1938. Hoje, uma criança de 10 anos tem mais informações à sua disposição que o maior bilionário do mundo há apenas 20 anos atrás. Então, inteligência analítica é aquilo que você vem com ela, faça bom proveito dela, parabéns. Mas não é ela que evolui, não é ela que faz você ser um líder. Pode até fazer você ser um chefe, mas não faz você ser um líder. E aí você precisa adicionar outras 3 inteligências, pelo menos. Eu diria que a mais importante é a inteligência emocional. Que basicamente é o equilíbrio entre eu me conhecer e eu ter empatia, conhecer os outros. Se eu puder somar isso a uma inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com um pouco da meditação que a gente fez aqui, tem a ver com eu acreditar em alguma coisa maior, talvez eu consiga ser muito completo. E esta é boa para a gente viver nos mundos dos dias de hoje, chama inteligência sistêmica, que é eu entender o sistema que eu vivo, aonde eu estou, se eu sou protagonista ou não desse sistema. E por isso, a gente acha que não importa o que você comercialize, não importa se você faz sanduíches, saladas, bebidas, sorvetes e vende isso. Não importa se a Tesla faz carros elétricos. Não importa se a Unilever faz Omo. Não importa se o Pão de Açúcar tem supermercados. O negócio dos negócios são as pessoas. Por isso, cuide das suas pessoas e que elas vão cuidar do negócio. Ser um líder consciente não é levar as pessoas nas costas ou fazer coisas por elas. É levar as pessoas no coração e apontar a direção certa a serem seguidas. Nesta interdependência dos stakeholders, tem muita gente que diz, quem é mais importante? O colaborador ou o cliente? E vocês, como prestadores de serviço, de food service, que entregam alimentos saudáveis todos os dias, de qualidade, quem é mais importante? O colaborador ou o cliente? Os dois. Em que grau?
Alguém sabe que passarinho é esse aqui? Um beija-flor. Já viu um beija-flor parado no ar? Já viu? Paradinho. E ele fica paradinho, batendo as duas asas, em sincronia absoluta. Se uma valer 9, outra valer 10, ele cai. Então, cliente e colaborador tem que ter exatamente o mesmo peso. Cada um é uma asa de um beija-flor. Trate o cliente como rei, porque é ele que paga seu salário, é ele que paga as despesas da sua empresa. Mas trate o colaborador como cliente, porque é ele que trata o seu cliente. E aí, se isto funciona, todo o resto funciona. Você passa a ter fornecedores efetivamente ganha, ganha, ganha. Esse vai ser um bom papo na turma 4. Se os fornecedores não se sentem arrochados, qual é a relação efetiva de ganha, ganha, ganha que eles têm? Nós vamos ter uma concorrência, um mercado a ser respeitado e a nos respeitar. Nós vamos ter uma comunidade comprometida que quer a nossa presença, luta por ter uma loja do McDonald's na sua cidade ou no seu bairro. E, finalmente, nós vamos ter acionistas extremamente motivados que vão retirar o seu retorno e vão reinvestir parte desse retorno de novo na empresa e a roda continua girando num ganho positivo. Por isso, e cada vez mais a gente vive essa necessidade hoje no Brasil, a gente precisa resgatar os valores conscientes que estão diretamente ligados ao ser humano, aos valores da humanidade, como honestidade e integridade, que é diferente de honestidade. Integridade é ser honesto consigo mesmo. Sobre a verdade, sobre a humildade. E humildade é saber que todo dia a gente pode aprender uma coisa nova. E sobre a esperança. Sobre a esperança que a gente vai conseguir entregar uma companhia melhor. Eu tenho um momento muito marcante para mim de McDonald's. Eu conheci o McDonald's pela primeira vez na primeira loja que foi instalada no Rio de Janeiro. Eu era oficial de marinha, frequentava uma outra lanchonete, que era o que tinha disponível, até que eu descobri o McDonald's, que um amigo meu americano me contou. Eu nem sabia o que era, eu preferia muito mais a outra lanchonete que eu conhecia. Até o dia que eu conheci. Depois, como CFO, como diretor financeiro do Grupo Carrefour no Brasil, eu organizei uma viagem no ano de 85, 86, para a Universidade McDonald's de Chicago. E fomos lá, e uma das coisas que mais me marcou, eu levei toda a diretoria executiva, mais me marcou, foi uma estatística daquela época, que dizia que 9 entre cada 10 americanos tinha trabalhado em algum momento da sua vida no McDonald's. Então, o número para mim significa o seguinte: a mensagem clara que a gente quer deixar é: seja uma pessoa melhor quando você sair daqui e deixe uma empresa melhor do que a que você encontrou quando entrou. E com isso a gente efetivamente vai construir uma empresa vencedora. Mas estamos falando de desenvolvimento sustentável. Estamos falando de um planeta com recursos finitos que a gente consome como se fossem infinitos. E eu trouxe essa frase: os dogmas do passado silencioso são inadequados para o presente tormentoso. A ocasião está repleta de dificuldades e devemos nos levantar e agir. Como o nosso caso é novo, então devemos pensar de forma nova e agir de forma nova. Esta frase reflete
a necessidade premente dos nossos dias? Reflete. A gente acredita que realmente tem que se levantar, que a gente tem que agir de uma forma diferente, porque muitas coisas estão acontecendo novas, muitas disrupções estão acontecendo novas. Essa frase foi dita por Abraham Lincoln em 1º de dezembro de 1862. Ou seja, o que já era verdade lá se torna verdade absoluta de novo aqui. Então, o dogma do passado silencioso são inadequados. Aquilo que eu coloquei, os resultados do passado não garantem performances futuras. E o Sir Richard Branson disse o seguinte: somos um pequeno grupo de pessoas inconformadas que simplesmente se recusa a aceitar o inaceitável. E o nosso convite sempre é: venha fazer parte desse pequeno grupo. O McDonald's já está fazendo e em breve vai receber um selo de eu apoio o capitalismo consciente. Vamos nessa? Obrigado, gente. Hugo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E acho que quem participou dos 3 dias de curso até agora, acho que vai conseguir fazer uma série de conexões com o que o Hugo comentou conosco, o que a gente vem tratando aqui nesse curso de desenvolvimento sustentável. Mas eu queria comentar contigo, você comentou que esteve conosco em Chicago, acho que quem já esteve lá tem amor pela Universidade do Hambúrguer de lá. Felizmente, já tive chance de ir lá várias vezes e realmente um local admirável, mas um local acho que é mais admirável pela quantidade de conhecimento que ele conseguiu ensinar para nós todos que já tivemos a oportunidade de estar lá. Felizmente, estamos dentro de uma outra universidade, McDonald's, ou seja, parte desse complexo de educação que nós temos nessa companhia. E queria comentar contigo que de 86 para cá, essa companhia ainda ficou maior do que era já em 86. E tem 2 pontos que eu queria comentar contigo, com toda a turma que está aqui, com quem nos está assistindo. Que essa companhia ficou tão grande e que recentemente tomou uma decisão de que já que nós somos tão grandes e que temos a confiança de milhões e milhões de pessoas, hoje, no dia de hoje, 70 milhões de pessoas vão passar por um restaurante da nossa companhia. E isso faz com que a nossa responsabilidade... Só no Brasil. Não, isso no mundo inteiro. E no Brasil são 2 milhões de pessoas como nós, brasileiros, que vão estar em algum restaurante nosso. É muita gente. É muita gente. O que nós estamos fazendo? Já que muita gente confia na gente, temos um programa chamado Programa de Desenvolvimento Sustentável, que a nossa intenção e objetivo e propósito é que cada loja nossa seja uma loja educadora para a sociedade. Do que nós estamos aprendendo e do que nós vamos aprender também. Então, vai ser sempre uma troca muito positiva. E, em termos globais, a companhia tomou a decisão, que eu acho que responde um pouco qual é o propósito dessa companhia. Talvez, diria que uma das respostas é usar o nosso tamanho para fazer o bem da sociedade. Então, esse tamanho que nós temos hoje, que é gigantesco, nós conseguimos influenciar a sociedade de uma maneira muito importante. E esse curso, o que nós estamos fazendo aqui é influenciar ou abrir a cabeça dos nossos líderes para que eles olhem não somente o resultado dessa companhia hoje, daqui a 50 anos, 100 anos, mas que a gente possa ser agentes de transformação dessa sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, são sempre palavras inspiradoras, acho que é a 3ª vez que eu te escuto aqui, é sempre um bálsamo da gente ter, ou seja, novamente voltar a refletir qual é o nosso propósito, o que nos move, o que nos faz levantar cedo, dormir à noite, o que nos vai levar para frente. E não existe empresa que não seja formada por pessoas, mesmo as mais tecnológicas têm sempre o ser humano lá dentro, não podemos esquecer isso. Queria deixar aqui um agradecimento a todos que nos estão vendo pelo Facebook, ou seja, vamos terminar a nossa transmissão aqui, deixando alguns avisos. No dia 26 de maio, vamos ter a Feira da Sustentabilidade na cidade de Ribeirão Preto. Acabamos de assinar um convênio com a cidade. Então, o nosso programa de desenvolvimento sustentável
já está na 4ª cidade, já assinamos convênios com a cidade de Birigui, aqui em São Paulo, Araçatuba, Barueri, onde estamos, ou seja, situados, e agora estamos indo a Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, vamos a Niterói, Curitiba, Brasília, Campo Grande. Já estamos perdendo a conta de quantas cidades nós vamos fazer acordos de colaboração entre o poder público, nossa empresa privada, trabalhar em conjunto em benefício da sociedade. Então, 26 de maio, todos estão convidados, Ribeirão Preto, de 10 às 14 horas. E outro convite é que não deixem de nos acompanhar, porque esse curso, como o Hugo comentou, ele por agora é interno, mas ele já vai ser externo e vai ser aberto a toda a nossa comunidade que queira vir aqui na universidade acompanhar conosco. Na 4ª turma, que vai ser já com a nossa comunidade de fornecedores, também não percam que nós vamos ter mais uma palestra de um convidado aberta a todos que queiram assistir e ter esse intercâmbio conosco. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.